Jair Bolsonaro voltou a falar ao vivo, vamos ouvir. Presidente, eu vou te perguntar agora, o senhor falou hoje mais cedo na reunião que se reunir com embaixadores ou com os comandantes das forças para tratar de remédios constitucionais não é crime. Queria saber como é que foi então essa reunião que o senhor teve com eles. Eu conversei com várias pessoas nessa época. Eu sempre despachei com todos os ministros, sempre tive maior carinho pelos comandantes de força, sem problema nenhum. Você discutir, conversar sobre o dispositivo constitucional, qual o mal nisso? E quando lá, você viu que, não sei se foi ontem, foi hoje, né? Que o ministro Alexandre Moraes fala estado de sítio. Houve uma tentativa porque tinha um decreto pronto para ser assinado. O primeiro passo do estado de sítio não é um decreto do presidente assinando. O presidente convoca os conselhos da República da Defesa, mais de 20 pessoas, entre eles, presidente da Câmara, presidente do Senado, líder de minoria. Foi feito isso? Não foi. Agora, por que eu conversei com os comandantes, com os dispositivos constitucionais? Porque o Alexandre Moraes fechou a porta. Quando eu peticionei o TSE logo após as eleições, ele indeferiu, tudo bem, e nos deu uma multa de 22 milhões. Ou seja, se eu entrar com outra petição ou questionar, recorrer da petição anterior, a multa ia passar para 200 milhões. Talvez perder até o regime do partido. Isso é uma maneira de você tratar eleições. Olha só, foi questionada a chapa Dilma Temer lá atrás. Um montão de questionamento da oposição na época. E o TSE decidiu que a chapa era legal, nada de anormal aconteceu. E eu nunca vi um advogado peticionar um juiz e ser multado, eu nunca vi. É a primeira vez. O senhor disse que procurou os comandantes das forças porque o TSE fechou a porta para a petição. Sim. O que os comandantes das forças poderiam... Não, mas ali nós conversamos o que podemos fazer dentro das 4 linhas. Chegamos à conclusão, nada. Tanto é que não convoquei os conselhos. Não assinei absolutamente nada. Você pega a minuta do golpe encontrada na casa do Anderson. Tem um primeiro parágrafo de meia dúzia linhas que fala que seria uma intervenção via Estado de Defesa no TSE. O resto, as 2 páginas, cópia da própria Constituição. Não estavam ali os considerandos. Qualquer possibilidade de defesa, sítio, além de convocar, na mensagem ali, tem que ter os considerandos. O porquê se queria fazer aquilo. Pronto, teve. Não vi lá. Eu não vi lá. Chamar aquilo de minuta de golpe. E outra, essa tal da minuta do golpe, foi tratada ontem, pelo advogado antes, estava há quase 1 ano já circulando pela internet. E logo depois, quando fizeram a 3ª busca e apreensão, que foi em cima do PL, em cima de mim também, a imprensa anunciou, encontraram a minuta de golpe do Anderson na mesa do Bolsonaro. Sim! Que eu havia requerido, meu advogado havia requerido, mandou para mim, eu imprimi. Eu queria saber o que era isso. Trouxe do processo do Anderson. Lembra Mambucaba, lá em Anca, fizeram uma busca e apreensão em cima de mim lá? Bolsonaro fugiu de jet ski. A PF chegou às 7h30 da manhã, eu estava pescando. Da minha casa até o porto, 200 metros. Naquele mesmo dia, acharam o telefone da BIM na casa do vereador Carlos Bolsonaro. Logo depois vi que aquele vereador foi na casa de um coronel do Exército que era casado com uma agente da BIM. É o tempo todo assim. Agora, quando a gente consegue desfazer isso aí, isso já rodou o mundo. Presidente, a gente está ao vivo aqui na CNN, Luciano Amaral da CNN. Eu queria lhe perguntar, o senhor tem mágoa do Mauro Cid, ele que sempre foi tão próximo do senhor e fez essa delação? A delação dele não foi espontânea, tá? Lá falaram de não houve pesca probatória. Como não houve, meu Deus do céu? Como não houve? Foram para cima do Cid, pegaram o telefone dele, uma questão de cartão de vacinação. E ali foi comprovado pelo testemunho da esposa que foi feita uma falsificação. E em cima disso, ele começou a ser ameaçado. Olha a tua esposa, olha a tua filha. E daí, naquele... Não, eu não nega. Por favor, leia a Folha de São Paulo e ouça os áudios que o Glyn passou para lá. Ele desabafou com alguém, foi gravado, dizendo o quê? Quando eu vou depor, a PF já tem o script pronto. Olha, tua delação está muito boa. Palavra dele. Não faça isso, não é assim. E o Cid falou o quê? Também. Eles querem ouvir o que não é verdade. Eles querem dar materialidade à denúncia deles. Por que o golpe começou dia 29 de julho
de 21. Oh, que golpe demorado, hein? Eu era presidente. Começou com uma live minha, falei hoje de manhã aqui, numa live, o que eu falei na live? Eu dissequei o inquérito 1361, que logo depois da reunião com embaixadores e dessa live, o ministro classificou como confidencial. Eu acho que estão curiosos para saber o que tem nesse inquérito. Só tem 3 páginas que interessam. Realmente é de cair, não sei o quê, no chão, esse inquérito. Cai no chão. O senhor pretende acompanhar também pessoalmente agora o julgamento do mérito do processo? Não, eu não sei, eu só posso participar naquilo que for autorizado, né? O julgamento do mérito é a última instância, né? Vamos ver, alguns falam que é setembro, agosto, novembro, já vi alguém falando que pode ser o ano que vem. Agora, não é justo correr com o processo. Nós recebemos, meus advogados, mais de 100 páginas, 15 dias para escrever a defesa. No meio dos 15 dias, o carnaval. Isso é justo? Outro, o que nós queríamos, por exemplo, uma delação começa como? Por ocasião do depoimento. Começa sendo gravada, desde a qualificação até o finalmente. Nós queremos integralmente sair. E quando o Cid, no áudio vazado, que desabafou, ele diz isso, se for verdade, está lá. No vídeo. Por que não fornece para a gente? Tem delação, são 9 momentos. Tem momento que ele fica 8 horas e tem uma página de delação. O que ficou acontecendo nessas horas todas? É isso que a gente quer. É o direito do advogado, é um direito da defesa. Isso chama-se amplo direito de defesa. O que não está havendo aqui para nós aqui. Fala. O que falta, então, para o senhor ter esse amplo direito de defesa, presidente? Falta atender as petições dos advogados. Nós queremos, inclusive, não foi dado o meu telefone, quando eu falo meu telefone, o que está no meu telefone, para a defesa. Você não pode pegar, você pega uma coisa simples. Lembra dos empresários golpistas? 8 empresários? Que trocaram informações num site reservado e ali falava de tudo, né? E alguém começou a falar ali, intervenção, não sei o quê. Um dos empresários, porque fizeram a busca e apreensão, um dos empresários entrou no inquérito, sabe por quê? Fez um emoji embaixo da matéria, botou um positivo. Por causa do positivo, ele passou a responder um inquérito de ato antidemocrático. Isso é justo? Você tem que pegar tudo que acontece. Quem nunca desabafou, falou certas coisas que não devia, agora por causa disso, vai responder processo. Quanta gente foi processada por troca de informações? Agora, o que está na hora? Vou baixar que estou meio velho, na baixaria, tá? Tem que dar na íntegra o que está ali. Você não pode um contato entre 2 pessoas, troca de mensagem ali, algumas poucas mensagens, já enquadrar alguém. Você tem que pegar o contexto da conversa. Você está vendo um jogo de futebol, de repente fala um palavrão, está tudo sendo filmado, de repente fala um palavrão. Acabou o jogo. De alguém pega aquele palavrão, por que você falou aquele palavrão? Tem que ter o contexto. Presidente, em relação a Carla Zambelli, eu queria lhe perguntar, já tem maioria no Supremo para a condenação da Carla Zambelli, ela que já foi também uma grande aliada do senhor. Como o senhor considera a situação dela e tem mágoa dela? Uma injustiça com a Carla Zambelli. Pelo que eu sei, ela tem porte de arma. Ela não podia estar armado, talvez, né, se ela estivesse a 100 metros de um local de votação. Se bem que não foi no dia das eleições. É por causa do período, 48 horas antes, 24 horas depois. É uma injustiça, um exagero. Não só a cassação do mandato, bem como o número de anos de prisão. Mas ela correu atrás de uma pessoa desarmada. Ele errou, não me entender, não vou falar que ele errou. Aquilo interferiu nas eleições, ajudou a me desgastar. Porque um órgão de imprensa muito poderoso aí foi mostrando o dia todo aquela mensagem. Olha, dando a entender o quê? Quem defende o armamento defende uma situação como essa. Ela não devia estar armada, porque não é só a 100 metros. Não devia nem estar armada, meu Deus do céu. Agora, aquilo foi excelente para a Rede Globo, tá? E para quem não gostava de mim. Com a minha política de armas, eu reduzi em quase 30% mortes de arma de fogo no Brasil. Você não viu mais violência no campo. Você não viu o MST invadindo o campo. Presidente, o senhor comparou a falar um palavrão assistindo um jogo de futebol. O senhor não acha que defender a intervenção militar não é algo antidemocrático? Aonde é que você tem qualquer coisa minha defendendo intervenção militar?
Quantas vezes que a gente fazia movimento pelo Brasil, eu pegava o pessoal meu, ó, quem tiver com faixa de AI-5, primeiro que chega lá, o que é AI-5? O cara não sabe o que é isso. Dá para baixar essa faixa? Não existe mais adicionais. São pessoas... Que não ter pedido para saírem da frente dos quartéis? Eu achava, junto com os comandantes, que é o lugar mais seguro para eles. Imagina que tivesse, não sei quantas mil pessoas tinha. Por aqui, havia um estouro de uma hora para outra. Quando eu deixei a presidência, eu fiz uma live dizendo o mundo vai acabar dia 1º. Vamos continuar dentro das 4 linhas que eu sempre falei. A gente vai voltar. Tá na minha live, é só ler a minha live. Agora, lamentavelmente, o Alexandre de Moraes não botou essa live minha dentro do processo. Botou um videozinho dele. Não botou aquela mensagem de 2 de novembro que eu fiz lá no Alvorada e comecei falando, vão sentir saudade da gente. Ali eu falei, não usamos os mesmos métodos da esquerda. Não podemos depredar patrimônio, está escrito lá. Logo depois, os caminhoneiros começaram a fechar o Brasil. Eu fiz um vídeo pedindo para eles se desmobilizarem, nos atenderam. Eu nomeei os comandantes militares a pedido do Lula. Como é que eu vou dar golpe comandando os outros? Você acha que um comandante ia aceitar um golpe? Pergunta para qualquer um dos 3 comandantes. Para qualquer um dos 3 comandantes. Em algum momento o ex-presidente falou em golpe com vocês? Pelo menos 3 áudios, presidente, também, né? Vice? Mas qual o problema se ele... Mas olha só, ele uma vez saiu da Alvorada, tenham calma, tenham paciência, vai dar tudo certo. Queria que eu falasse o quê? Ex-presidente, tem alguma coisa da... Eu não posso responder pelos celulares dos outros, pô. Tem alguma coisa que o senhor se arrepende, que hoje, se pudesse voltar atrás, o senhor voltaria atrás e faria diferente? Eu vim candidato a presidente, resolvi em novembro de 2014. Tem até um vídeo no YouTube falando que realmente eu queria vir candidato a presidente. Porque eu cansei de ser deputado. Daí, no meio do caminho, eu fiz campanha no Brasil todo, arrastei multidões para aeroportos, a imprensa não cobria nada, tá? Levei uma facada. E quando me elegi presidente, eu falei, meu Deus, onde eu errei para merecer um castigo como esse? Sabia do problema. Mas por que o senhor, então, pensa em ser de novo, se reeleger, já que o senhor acha que é tão difícil? 70 anos, eu tenho que... Deus me salvou em 2018 para parar por aqui. Assim como não salvou o Trump do tiro para ele parar por ali. Então, essa que é a ideia. O senhor não é mais candidato, então? Se o senhor está falando aqui que parou aqui? Eu estou pedindo, dai-me, meu Deus, o que vos resta. Eu quero a luta e a tormenta. Porque eu deixei uma marca. Você não viu barganha de cargos no meu governo, como você vê hoje em dia. Voltou o que era antes. Eu acabei com a corrupção. Basicamente, não se viu corrupção no meu governo. Alguém viu corrupção? Fala aí, alguém viu corrupção no meu governo? Como se vê agora? Qual corrupção? Qual? Orçamento secreto. As joias? Você não acompanhou o TCU, não? Está na lei que as joias é do ex-presidente. Está na lei. Faltava definir que tipo de joia. O TCU, em acordo, acabou de decidir, independentemente do valor, deixa eu terminar aqui, não interrompa não. Independentemente do valor, as joias pertencem ao respectivo ex-presidente e está na lei, para doação e venda. Mas isso em relação ao relógio que o presidente Lula... Não, peraí, o Lula pode ficar com o relógio dele, eu não posso ficar com o meu. Não, pera, eu quero ver. Não, peraí. Não, por favor. O Lula pode ficar com o relógio dele, eu não posso ficar com o meu. É porque na época não tinha regulamentação sobre esse Não tipo tinha. de presente. Tinha uma portaria do Temer, que num bolo, no final de 21, nós revogamos. Então o que eu recebi até o final do Temer, dessa portaria do Temer, era nosso. Agora, a portaria era o instrumento adequado? Para mim era o TCU. TCU, além de dizer que era meu. E diz lá, até que seja definida pelo Congresso Nacional uma legislação específica sobre o assunto. Presidente, o senhor virou réu, uma eventual condenação pode mudar o seu posicionamento eleitoral? O senhor mantém a candidatura até o fim? Cara, eu não estou morto ainda, cara. Eu vou voltar a andar pelo Brasil. Vocês vão ver na Paulista, dia 6 de abril, às 14 horas, que vai acontecer lá. O povo gosta de mim. Eu estava no programa agora, qual é o nome do Inteligência Limitada. Daí estava lendo perguntas, né, do pessoal que assistia, uma pergunta lá, batendo em mim sobre Pix. Daí eu falei, quer ver que até amanhã eu vou ter 10 mil na minha conta? O povo gosta de mim? E dei meu Pix de novo. Peraí, deixa eu terminar. Sabe quando já está na minha conta? Já está em 140 mil na minha conta. Eu não pedi Pix. Quer ver como o povo gosta de mim? Eu recebi de Pix lá atrás mais que a campanha do Brasil, da Criança Esperança.
Naquela época tinha multas. Depois, devidamente, acertadamente, né, essas multas foram anistiadas em São Paulo. Se vocês pegarem, vocês têm que fazer isso aí, são jornalistas, pegar o parecer do Congresso americano sobre Covid e vacina, e lá não pode mentir, tá? Vocês vão ver o que aconteceu. A máscara lá diz que foram inúteis. Lá diz, por exemplo, que cada 200 mil crianças infectadas, uma vai a óbito. Vale a pena pelos efeitos colaterais ou não vale? Presidente, hoje o senhor está inelegível. Se não o senhor em 2026, quem? Quem? Oh, você vai ser a primeira a tirar de mim. Você acha que vai ser? Você acha que você é muito inteligente, eu acho, tá? Estou inelegível, pera aí, mas uma de cada vez. Estou inelegível por quê? Qual foi meu crime? Qual foram meus crimes? Eu posso atacar a Bíblia agora? Eu vou ser punido se eu falar que a Bíblia é isso ou aquilo? O que acontece? Pera lá, vai por parte. Inelegível porque reuniu-se com embaixadores, falta o complemento. E mostrei o inquérito 1361. Inquérito que apurou fraude quando eu ganhei. Quando eu perco, não tem inquérito, tem multa. Pera aí, rapaz, se você for ver... Não. Se você for ver a comunicação pública, tem um limite. Eu convidei toda a imprensa. E tem um limite. Não se gastou mais aquele limite previsto. Se não me engano, R$90 mil. Não gastou mais do que isso. Olha só. A TV Câmara, TV Oficial aí, vai em qualquer lugar, pô. Eu vou falar se faz isso, faz aquilo. Quando eu reuni com embaixadores, eu convidei o ministro Fachin, que estava no TSE. Porque eu tinha acabado de realizar uma reunião com embaixadores também. Pô, se eu me reúno com embaixadores, sou punido, e a competência privativa do presidente falar com embaixadores, e o Fachin fez o quê? Ele não era candidato, né, presidente? Agora, Não, vou responder, calma lá. Ele falou que não era candidato. Mas ele ajudou a interferir nas eleições. De manhã eu falei aqui das várias interferências do TSE, várias. Inclusive, eu não sei se você estava lá, entre o primeiro e o segundo turno de 2018, resolução, lei até um ano antes das eleições, para ter eficácia. Resolução, 6 meses antes. Entre o primeiro e o segundo turno, teve uma resolução do TSE. Deve se lembrar quando a Carmen Lúcia falou, olha, não pode ter censura, mas é um caso excepcional. E assinaram um decreto de eficácia imediata. Continuaram perseguindo só a direita. Me aponte alguém da esquerda perseguido pelo TSE, ou multado, ou página desmonetizada, seja lá o que for. Não tem. Presidente, o senhor não respondeu. O senhor, se não... Então, o senhor hoje é inelegível. Se continuar assim, ao que tudo indica, assim, em 2026, quem, então, no lugar do senhor, a presidência da República? E o senhor vai apoiar? Não é o Jair, quer dizer isso? Não vai ser o Jair, quem vai ser? Vai ser o Messias. E como reverter essa energia? Você quer terceiro nome? Seria o Bolsonaro. Eu, Jair, o Messias ou o Bolsonaro? Se você me provar que eu fui tornado inelegível, não. Se você me comprovar que eu fui justamente condenado à inelegibilidade, eu respondo para você. Mas espera aí, eu não posso admitir injustiça, como estão fazendo com a Débora. Já está presa há dois anos, preventiva, a Débora, por causa do batom dela. E já teve 2 votos, o do Alexandre Moraes e do Flávio Dino, condenando-a a 14 anos de cadeia. Agora, o ministro Fux falou que quer diminuir que é uma dosimetria lá embaixo. Eu espero que seja apenas aquela que não se aplica ainda, né? O dano a patrimônio, que não houve dano a patrimônio. Passar ali um batom, não teve dano, não quebrou nada. Deve ser isso aí. Presidente, qual a orientação que o senhor deu para as lideranças do Congresso de posicionamento em relação ao fato do senhor e de outras 7 pessoas do seu grupo político terem se tornado réus? Eu não conversei com liderança aqui ainda. Anistia é o caminho para o senhor voltar para o jogo? Olha só, quando começou o projeto da anistia, que eu participei da tua elaboração, queriam botar meu nome. Eu falei, não entra meu nome aí. Inclusive a questão de inelegibilidade. Não entra meu nome. Começou assim. E assim foi.
esse processo de anistia não se mexe nele. O senhor não quer fazer, então, parte desse processo do PL da anistia? Eu quero tirar esse pessoal da cadeia, que é uma injustiça. Ninguém tentou dar um golpe. Nas 500 acordos de não persecução penal, até o Alexandre de Moraes falou, ele disse que o pessoal assumiu que queria dar um golpe. Pelo amor de Deus, 500 pessoas queriam dar um golpe e não vazou para ninguém. Se tiver meia dúzia de pessoas aqui discutindo um negócio reservado, amanhã está na imprensa. 500 pessoas, olha o perfil dessas pessoas. Elas tinham condições de dar algum golpe. Elas tinham condições de alguém assumir, eu sou presidente a partir de agora. O que o Lula foi fazer lá na Araraquara domingo cedinho? Alguém sabe? Ele nunca acorda de manhã, nem dia útil. Nem dia útil. Foi fazer o quê lá? Pode rir. Ninguém está filmando você não, tá? O que foi fazer lá na Araraquara? Fugiu do problema aqui. Se eu sou golpista, prezado Flávio Dino, apresente as fitas do Ministério da Justiça. Lembra do 8 de janeiro? Só aparecia na imagem um cara lá, um magrinho, derrubando o relógio? Não tinha mais nada. De repente apareceu imagem do G. Dias, no meio de terríveis golpistas terroristas, passeando. Não aconteceu nada com ele. Olha, foi comprovado aqui no Senado, pela oposição, que a BIM emitiu mais de 30 alertas de sexta-feira até domingo de problemas de manifestações violentas aqui. Por que não fizeram nada? Aqui na Alvorada, aqui no Palácio lá, que eu tive lá 4 anos, tem em média 60 soldados dormindo ali embaixo, devidamente armados. E aonde é qualquer coisa, é ir pro pau. Quem invadir pro pau. Cadê esses 60 armados que não apareceram? Facilita. O próprio Lula, eu passo para você se quiser. Tem um vídeo do Lula que foi o seguinte: eu quero saber quem deixou a porta aberta, que entraram com muita facilidade. Parabéns, Lula. Sincericídio, parabéns. Olha, aliados do senhor falam que o senhor poderia ser beneficiado com o projeto de lei da anistia, que eles tentam, inclusive, votar a partir das próximas 2 semanas. O senhor, então, nega que o senhor queira estar beneficiado dentro desse projeto? Estado, queria botar meu nome lá sobre inelegibilidade, no bolo. Falei, não quero. A anistia só para o pessoal que está lá. Pronto, final. Assim que foi tratado. Uma parte, o mais importante é botar a pessoa presa. Uma pessoa, quando comete um crime e está preso, ele tem um comportamento. Um inocente preso, cada segundo é uma eternidade. A gente quer tirar esse pessoal da cadeia. O senhor tem medo de ser preso? O senhor tem medo de ser preso? Pô, cara, qualquer um pode ser preso agora. O Daniel Silveira foi preso meia-noite, era deputado federal. Mas o senhor tem Poxa, aqui ninguém tem segurança jurídica mais no país. Por que o Braga Neto está preso? A acusação é obstrução da justiça. O inquérito a PF já tinha entregue. E depois viram que não foi o Braga Neto que ligou para o outro general, foi o outro general que ligou para o Braga Neto. É justa a prisão do Braga Neto? Ou estão testando? Presidente, só lhe perguntar, o Fux, ele falou que o Moraes não deixou pedra sobre pedra no relatório ali da denúncia, mas ao mesmo tempo houve divergências em relação ontem, né, ao procedimento. Como o senhor enxerga alguma sinalização do que pode vir pela frente por parte do Fux? Olha só, você tem que ter a individualização de cada um. Não pode, num estádio, 2 times, né, a torcida briga. Coisa grave, até morre gente. Você seca o estádio e prende todo mundo. Esse pessoal aqui, a maioria foi preso no acampamento. Teve gente que chegou no dia seguinte e foi presa. Teve até catador de latinha preso por vários meses. Que quando soltaram ele, depois do acordo de uma persecução penal, ele foi procurado novamente. Por quê? O tornozeleiro deixou de emitir sinais. Ele falou, eu vivo na rua, eu não tenho como carregar. E ele falou que andava lá atrás de comida. Você tem que individualizar a pena. Quem diz não sou eu, é o Código Penal aí, a legislação. Mas em relação ao Fux especificamente? Não, o Fux tem a opinião dele. Tá? Eu repito aqui que ele falou que não deixou pedra sobre pedra. Olha, eu gostaria muito de discutir, não sei que ele vai até, talvez até me responda grosseiramente, né? Eu e o ministro Alexandre de Moraes falar sobre esse assunto. O senhor quer marcar uma reunião? Não quero marcar não, tá? Eu gostaria que isso agora, eu não vou pedir não, tá certo? Mas como é que seria então esse conversa, presidente? Ué, ao vivo para vocês, canal aberto. E com o presidente Hugo Sino aberto, que é uma coisa séria. É minuta de golpe, é estado de sítio, estado de defesa, é não sei o quê.
Definam, pô. Num caso como esse, é a cogitação. A cogitação de defesa, que ficou acertada agora, que a ministra tratava sobre isso, é convocar os Conselhos da República da Defesa, que não foram convocados. E o senhor pretende conversar com o presidente Hugo Mota? Não, de vez em quando, coisa rara, eu só ligo quando há algum interesse, né, que deve estar a vida muito tarefada. Tá? A anistia, ele vai botar em pauta, ele falou que o que a maioria dos líderes desejarem, ele vai fazer. Isso deve andar no Senado? Aí vamos devagar. Eu nem arranjei namorada ainda, você quer saber o nome do filho? Pô, vai devagar. Vamos passar na Câmara, vai pro Senado. O senhor conversou com o presidente Marcos Pereira sobre o apoio? Conversei lá atrás com ele, sim, conversei lá atrás com ele. E eles vão apoiar? Vão. Eu acredito que os republicanos entreguem mais da metade dos votos. Conversei com o Tarcísio também, que é do republicano. Conversei com todo mundo, eu acho que... Conversei com o Kassab, o Rueda. Falou que vai apoiar a proposta. Não vai. Ninguém pode garantir. O partido tem. Meu partido está com 90. Cara, então tudo bem. Está me ouvindo por quê então? Esses dois partidos falaram que podem colaborar com quantos por cento? Cada um fala um valor, não entrega tudo, entrega parte. Até o PL, talvez, espero que não, né? Até o PL tem dúvida de algumas pessoas que, porventura, não querem votar pela anistia. Por interesses outros. Quanto? Porque o... Não sei. Porque o PT, por exemplo, é contra. Apesar de você ver a camisa do Lula aí pedindo anistia nos anos 70, né? Ele não quer anistia. E aquele pessoal anistiado lá atrás, muitos tinham as mãos sujas de sangue. Aqui não tem ninguém sujo de sangue. Tem uma mulher, talvez, com o dedo sujo de batom. O líder do governo no Senado apoia também uma certa anistia parcial. Olha, ninguém é de pedra. Quando você começa a mostrar, até me surpreendeu, ontem o ministro surpreendeu negativamente, Alexandre de Moraes. Falar, tem tantos presos, tem 7, 8, 9, que tem mais de 70 anos. Pelo amor de Deus. Achar que uma pessoa como essa é golpista, pelo amor de Deus. Então você vai sensibilizando as pessoas. Não é porque o colega da esquerda aqui, esquerda radical, não sei o quê, que não tem uma família. A esposa fala com ele, o filho fala. Está falando. A Débora está marcando o Brasil. Pô, como gostaria que a Débora, né, fosse para a rua abraçar os filhos menores dela. Como gostaria. Presidente, em relação à anistia, então, pode ser que nem todo mundo dentro do PL também vote a favor? O senhor acredita que tem traidor dentro do PL? 100%. Daí alguns não votam, vocês vão dar pancada em mim. Eu espero que todos votem, mas pode ser que alguns não votem. Presidente, ontem o advogado do senhor, Celso Villardi, falou que o senhor não só não participou do 8 de janeiro, como repudiou. Queria saber como que essa anistia, então, pode manter essa repulsa do senhor ao 8 de janeiro. Olha só, eu estava nos Estados Unidos. Mas foram 3 tweets que eu dei 3x, né? Que eu dei na época repudiando. Isso que você está me questionando aqui, em 2 de novembro de 22, após as eleições, eu falei com vocês, estava no Alvorada, até quando comecei falando, né? Vão sentir saudades da gente. E uma das coisas que eu falei é o seguinte, nós não somos iguais à esquerda. Nós não admitimos invasão de prédio público. Não admitimos cerceamento do direito de ir e vir. Eu dei esse recado. No meio do caminho, falei dos caminhoneiros do Pista. Minha live de 30 de dezembro, que não estão nos autos, o senhor Alexandre de Moraes, pelo que os advogados demonstraram e falaram com vocês, aquele vídeo que ele botou lá, que interessava para ele botou dentro do processo. Essa minha comunicada à imprensa, tá? E a minha live do 30 de dezembro não estão no processo. Ou seja, ele fez, o Alexandre de Moraes, lamentavelmente, botar para dentro do processo que interessava para ele. Por isso que os advogados pedem amplo acesso às mídias. Mas essa anistia pode ser restrita, presidente? Não sei, o Congresso que vai decidir. Por mim é ampla, geral e restrita. Presidente, queria lhe perguntar como o senhor enxerga a situação... vandalismo com prédios, nos prédios... Tá errado, pô. Mas por que a anistia, então? Mas que se pague, tá? O que foi danificado. Alguém pagou que danificado em 17, em 16, que tocaram fogo em Brasília? Tá certo? Agora, dá anistia logo, tem gente sofrendo. Tem mãe que está dormindo sem abraçar seu filho. Tem um pai de Ji-Paraná que estava aqui, ele pegou um frete, né? Trouxe um carro para cá, para Brasília. Chegou domingo aqui, viu a muvuca, veio para cá. Foi pego por aqui, ficou
alguns meses preso, depois liberdade, e depois condenado a 14 anos. O que ele fez? Fugiu. Esse pai tem uma esposa com 6 filhos. O mais velho 10 anos, o mais novo 10 meses. Essa senhora esteve há pouco tempo aqui no Congresso. Foi recebida pelo Hugo Mota. Essa mulher está sozinha, vivendo de favor, cuidando de 6 filhos. É justo isso? E a informação que eu tive, vou dar uma confirmada se é verdadeira, ela é servidora do Estado. Está sem salário. Eu vou confirmar isso aí para falar com precisão para vocês. Presidente, deixa eu lhe perguntar, em relação à situação do Walter Braga Neto, que está preso há mais ou menos uns 3 meses, como o senhor enxerga a situação dele e também dos demais militares agora que se tornaram réus junto com o senhor? Injustiça. Eu falei aqui agora há pouco, porque prenderam o Braga Neto. É que ele teria ligado para o pai do Cid. Depois foi ver que foi o contrário, o pai do Cid que ligou para ele. O que foi tratado ali? Eu não sei. É justa uma prisão por obstrução da justiça, quando a PF já havia entregue o seu relatório? Não é justo isso. Presidente, tem parlamentar aqui dentro do Congresso que defende a expulsão do senhor do Exército. Como o senhor enxerga? Fala o direito dele. Fala o partido dele. Fala. Não. Fala o partido dele. Não, oposição a mim não. Oposição ao Brasil. Deve ser do PT, PCdoB, PSOL. Presidente, o senhor pediu um projeto para dar o fim de posto privilegiado da autoridade? Olha, tem uma PEC número 333. Passou no Senado, na Câmara já tramitou. Está pronta para entrar na pauta. Leva quase todo mundo, que sempre foi um desejo de todo mundo, até da própria imprensa, né, para a primeira instância. Como parlamentar aqui, ouvir a imprensa apoiar o fim do foro privilegiado. Ué, e outra coisa, o meu foro foi mudado há poucas semanas. Eu era primeira instância. Há poucas semanas, talvez um mês e pouco, mudaram. Se essa PEC fosse aprovada, o senhor iria para a primeira instância, então? É lógico. O senhor pediu que fosse... Não. Tem uma PEC aqui há um tempão, tá? Eu acho que interessa para muita gente essa PEC. Agora, eu estou aqui pegando o apoio da imprensa de ontem. Você não tem que ter mudado de ideia de uma hora para outra. Vocês sempre apoiaram a primeira instância. A imprensa sempre bateu que o foro privilegiado era privilégio. Ok? Presidente, em relação aos próximos passos, o senhor pretende continuar aqui em Brasília ou vai ficar mais em Angra, no Rio de Janeiro? Como é que o senhor... Angra, para dizer que eu vou lá passear, né? Os grandes feriadões estão lá. Ando de jet ski. Lá tem gente de todas as classes sociais. Tem da Baixada Fluminense, tá? Tem da Costa Verde. Tem gente muito bem de vida, com barcos de 40 milhões de reais. Em qualquer lugar, eu sou muito bem tratado. Eu gosto de jet ski, eu gosto de moto. Parei de saltar, né? Tenho 6 anos. O que o senhor achou da decisão do seu filho Eduardo Bolsonaro de ir para os Estados Unidos? O senhor concordou? Vamos lá, vamos voltar aqui. Áudios vazados do juiz auxiliar Alexandre Moraes Vieira para o Tagliaferro. Ele quer o Eduardo Bolsonaro. O que é isso? O Eduardo Bolsonaro está no radar do Alexandre Moraes. Ele foi para os Estados Unidos, meu filho, passar o carnaval lá, se bem que lá não tem carnaval, tá achando bem claro. Foi com a esposa, 2 netos. Chegando lá, o Lindbergh Farias e mais um parlamentar entraram com uma proposta junto ao Supremo para confiscar o passaporte do Eduardo. E foi dado 5 dias para o nosso procurador responder. Ele ficou sabendo, obviamente, deu imprensa. Tá? Passaram 5 dias, nada. O Gonê falou que não ia cumprir o prazo. Ele resolveu ficar um pouco mais lá. E daí o que ele intuiu? Pô, se eu chegar no Brasil, vão pegar um passaporte com acusação de crime de lesa pátria. Ele está conspirando contra o Brasil junto ao parlamento americano. O Lula assinar 37 memorandos e acordos com a China, inclusive entregando o nosso urânio, isso não é lesa pátria. Mas ele foi... Calma. 18 dias depois, quando ele anunciou que ficaria lá, 2 horas depois, o PGR foi contra pegar o passaporte, mandou para o Supremo,
Isso não quer dizer nada. O Alexandre, quantas vezes ignorou o parecer do PGR. Uma hora depois que recebeu, mandou arquivar. Muita coincidência. Muita coincidência. Tem mais. O que eu não tenho o que achar. O que eu falo com meu filho, com a minha esposa, é particular entre nós. Estou triste porque meu filho e meus netos estão longe de mim. Estou triste porque meu filho está longe de mim. O senhor defende que ele volte agora, então? Já que se ele voltar para cá, ele vai estar no inquérito. Alguém tem dúvida disso? Está lá no áudio do juiz Vieira para o Tagliaferro. O ministro Alexandre de Moraes quer o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. É uma fuga? Você acha que isso é fuga? Pelo amor de Deus, vocês fizeram faculdade. Vocês fizeram faculdade. Uma coisa é você enfrentar a lei por algo que você errou, fez. A outra é perseguição. Alguém tem dúvida que é uma perseguição? Alguém tem dúvida que a perseguição é em cima dele? Mas ele não pode constar no inquérito, mesmo estando... Ele já estava fora. Mas pelo amor de Deus, né? Que falta de... Presidente, qual de... Cuidado, hein? Pode ser um sinal aí secreto. Qual deve ser o papel do Eduardo nas eleições do ano que vem? Arranjar um microfone do lado, o outro está do outro lado. Espera um pouquinho. Não, calma, não espera um pouquinho. Da admissão da denúncia. Calma lá, pô. Saudade do meu tempo de quartel, pô. Toque de corneta. O senhor ainda vai pro PL? O café. O senhor ainda vai pro PL? Tá previsto, o Valdemar tá lá. Eu agora posso... Fiquei um ano afastado do Valdemar. Doeu meu coração. Como que fica o desenho do Eduardo nas eleições do ano que vem? Eu não sei, pô. Ele foi o deputado mais votado aqui em 18. Mais votado até que o Enéas Carneiro. Tem uma certa liderança, uma boa liderança em São Paulo. Qualquer pesquisa lá dá disparado ele para o Senado. É triste, né? Sonhar com a possibilidade de ele não estar aqui na Câmara e não estar no Senado a partir de 27. É um parlamentar que fala inglês fluentemente, diferentemente do que a imprensa batia no ano passado. Quando eu cogitei para ser embaixador, fala espanhol e está falando bem e escrevendo. Está falando bem e escrevendo. Árabe. Tem bom relacionamento com vários chefes de Estado do mundo. Tem com os filhos do Trump. Presidente, receber a cidadania é uma... não sei. Eu não falo mas o erro da minha vida foi não aprender inglês. Eu acho que... Presidente, o senhor cogita pedir exílio ao Donald Trump? Eu fiquei 3 meses nos Estados Unidos, podia ter continuado lá. Tinha oferta para ganhar $30 mil por mês. Empregado. O Biden ia me empregar. O Biden ia me empregar. Valeu. O Biden ia me entregar, assim como o Lula podia me entregar aqui também. Vambora. Agora sim encerrou essa entrevista coletiva. Agora sim, Jair Bolsonaro, em frente ao anexo 1 do Senado, respondendo perguntas de jornalistas. A gente viu, a CNN estava lá com a repórter Luciana Amaral, foi até elogiada pelo próprio Bolsonaro, fazendo perguntas pertinentes ali, perguntando se ele apoiaria algum nome caso ele se mantenha inelegível no ano que vem. Falou sobre o projeto da anistia, quais partidos ele espera apoio, reconheceu que no próprio PL pode haver dissidências, não ter apoio integral da bancada do partido, mas que espera apoio de outras siglas, como Republicanos, PP, etc. Falou ainda da situação de Carla Zambelli. Em resposta, a Luciana Amaral disse que a deputada federal está sendo injustiçada, ela que tem já a maioria formada de ministros, para que seja condenada por aquele episódio na véspera do segundo turno das eleições de 2022. Você viu uma série e até momentos de descontração. Um trompetista acabou tocando até a marcha fúnebre enquanto Jair Bolsonaro falava com jornalistas e aí depois ele acabou deixando aquele local.